VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programado Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora no nosso canal. Na aula de hoje, vamos estar fazendo uma pesquisa com intervalo de dias entre datas. Aqui temos uma planilha simples, certo? Onde eu vou invocar um formulário, clicando aqui em pesquisa entre datas. Aqui tem o nosso formulário, aqui tem o campo da data inicial, o campo da data final, e aqui eu tenho o intervalo de dias que eu quero fazer essa pesquisa, certo? A aula vai ser bem objetiva. Vou fechar aqui o form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11 para ter acesso ao VBE. Caso seu Project não esteja aberto, a gente clica em Exibir, Project Explorer. Observe que aqui eu tenho o nosso Useiform 1, vou dar um duplo clique sobre ele. E aqui é o nosso Useiform, certo? Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar aqui meu Project. E observe que não tem nenhuma codificação aqui ainda no mesmo. Vou novamente aqui exibir o nosso Project. E vou dar um duplo clique no nosso Useiform. Vou clicar com o botão direito aqui na primeira text box. Propriedades. Observe que aqui é a minha TXT início. Aqui é a minha TXT fim. E aqui o meu TXT dia, certo? Vou renomear aqui para TXT dia, no caso. E aqui o nosso btn pesquisar. E qual é o intuito aqui? Ele vai me carregar a data atual, certo? Tanto na text box TXT início, quanto na text box TXT fim. Porém, na TXT dia, vou fechar aqui meu project, eu vou inserir uma quantidade de dias. E essa quantidade de dias vai ser inserida aqui na nossa TXT início, certo? Aonde ele vai pesquisar da data inicial até a data final. Por exemplo, eu estou gravando aqui no dia 22, certo? Se eu inserir aqui 5 dias, como vai carregar tanto a data inicial como a data atual, a data de hoje, certo? Dia 22, a minha TXT dias sofrerá a subtração de 5 dias, ou seja, vai carregar da data 17 e aqui vai continuar da data 22, certo? Ou seja, vou estar fazendo uma pesquisa com intervalo de 5 dias. Entendido isso, vamos programar. Vou dar um duplo clique aqui no nosso Useiform. Observe que ele está com o evento click. Vou mudar para o evento initialize. Ou seja, vou querer que a execução seja executada no momento que o form for inicializado. Vou fechar aqui minha janela de propriedades e vou fechar aqui o evento Useiform click, certo? Onde não vai ter serventia para mim. Aqui no Useiform, no evento initialize do nosso Useiform, simplesmente vou fazer com que, ao inicializar o nosso form, as nossas text box inicializem com a data atual do sistema, certo? Como é que eu faço isso? Basta eu informar o nome da minha text box. Posso usar aqui o nosso mi para me auxiliar. mi.txtdia, txt início, ponto value. Aqui posso tanto utilizar a propriedade value como a propriedade texto, certo? E vou colocar o nosso sinal de igual, aonde eu vou estar utilizando a constante cdate, certo? Para formatar aqui cdate. E aqui eu uso o nosso format. Lembrando que não é necessário usar aqui cdate, bastaria usar o format. Mas para garantir, que vai formatar numa data, eu vou usar o cdate. Então, aqui eu utilizo o nosso format, ou seja, vou formatar quem? Para mim pegar a data atual do sistema, eu vou utilizar nosso null, certo? Onde ele vai me trazer a data e a hora do sistema. Como eu quero apenas a data, vou estar utilizando o nosso format para aparecer apenas a data. Então, null, abro parênteses, fecho parênteses. Aqui estou trazendo a data e a hora atual do sistema. Porém, só quero a data. Então, eu coloco uma vírgula, coloco entre aspas duplas o formato que eu quero que traga para mim, certo? Como eu quero só a data, eu boto os dois Ds que representam o dia, os dois M's que representam o mês e os 4 Y que representam o ano, certo? Fecho o meu primeiro parênteses e o segundo. Se eu executar aqui, observe,
já me carregou a data atual que está sendo gravado esse vídeo, certo? No dia 22/12/2017. Então vou fechar aqui o form, vou dar um duplo clique no nosso userform, e aqui é a mesma linha de comando, certo? Então vou copiar esta mesma linha de comando e vou alterar apenas o objeto. Aqui de txt início, e aqui vai ser o nosso txt fim, certo? Vou sair aqui da linha de comando e observe que foi reconhecido que existe o txt fim e mudou de minúsculo para maiúsculo a primeira letra, certo? Se eu executar novamente agora, observe que vai me trazer tanto a data inicial como a data final, ou seja, ele vai pesquisar do dia 22/12 até o dia 22/12, certo? Porém, quando eu clicar aqui no pesquisa, se eu informar, por exemplo, que eu quero que ele pesquise um intervalo de 5 dias, ou seja, ele vai afetar aqui a minha data inicial, retornando 17. Então, ele vai pesquisar do dia 17 ao dia 22, certo? Como é que eu faço isso? Vamos programar agora o nosso btn pesquisar. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou dar um espaçamento aqui. E vamos criar uma variável, certo? Como eu vou estar trabalhando com data e vou fazer uma subtração, é bom que eu armazene esse valor em uma variável, certo? Já que esse valor vai variar. Caso não, ocorreria erro, certo? Então vamos lá. Vou chamar ela de dia i, certo? E representaria o dia inicial. As integer. Por quê? Porque vai ser o número, certo? Eu vou inserir um número, vou armazenar um número nela e esse número vai estar sendo subtraído com a data, certo? Entendido isso, eu vou dizer que essa variável que eu acabei de criar, dia i, vai ser atribuída a ela o valor que estiver no nosso mi.txt dia, certo? Que nada mais é do que, vou mostrar aqui para vocês, vou dar um duplo clique no nosso uniforme, que é esse carinha aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, nosso txt dia, certo? Vou só subir um pouco aqui. Esse é o nosso txt dia. Então, aquela variável que eu acabei de declarar como dia i, vai estar armazenando o valor que eu inseri nessa text box aqui, txt dia, certo? Vou novamente dar um duplo clique no nosso btn pesquisar. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades e do meu project. Então, entendido que a minha variável que eu acabei de declarar do tipo inteira vai estar recebendo o valor que tiver no nosso txt dia, o que eu vou fazer com esse valor? Eu vou agora subtrair na nossa data inicial. Como é que eu faço isso? Eu vou dizer que mi.txt início .value, ou seja, o valor, certo? E o que eu vou atribuir a ele? Vou utilizar novamente a nossa constante cdate para formatar aqui, e ele me pede a expressão. A expressão que eu vou usar é o nosso format, onde vou estar formatando quem? O nosso no. Como eu já estou trazendo a data do sistema, certo? Não teria necessidade de eu estar fazendo esse formato. Mas vamos aqui, já que eu comecei. Então, nossa data do sistema menos o dia i, certo? Que é o valor que está sendo armazenado na nossa textbox dia. Vírgula, e agora a expressão. Vou formatar ela como dia, mês e ano. Fecho aspas duplas, fecho minha primeira expressão e a segunda. Dou um Enter. Vamos lá observar agora. Se tudo estiver correndo bem, vamos executar. E observe, vou inserir o valor de 5 e vou clicar no nosso btn pesquisar. E observe que trouxe exatamente 17/12/2017, ou seja, já vai pesquisar agora a partir do dia 17 até o dia 22. Se eu colocar o valor de 10, observe, vai agora trazer a partir do dia 12/12, certo? Ou seja, subtraiu 10 dias da data atual. Se eu colocar aqui, por exemplo, 31, ele vai me trazer agora a partir do dia 21/11 até a data atual, certo? Aqui vou fechar meu form e vou clicar no nosso btn pesquisar. E aqui, como eu disse para vocês, certo? Aqui eu estou utilizando novamente a data atual, mas não tem necessidade, já que eu já tenho a data sendo carregada. Então aqui basicamente seria o nosso mi.txt underline
início. Vou fazer assim, certo? Caso ocorra um erro, como eu não fiz o teste, a gente armazena esse valor também numa variável. Vamos ver o que acontece. Vou colocar novamente o 5 e vou clicar no nosso btn. Observe que aconteceu o que eu previa, certo? Um erro. Vou clicar em depurar. E observe que eu não consegui subtrair o valor da variável pelo objeto. Então como é que eu faço aqui? Vou parar aqui. Vou clicar novamente em pesquisar. E vou recortar esse carinha aqui, nosso objeto. E vou fazer o seguinte. Vou declarar um outro objeto aqui. Vou dizer data inicial as date, certo? Estou declarando uma variável do tipo date, onde vai estar armazenando uma data, certo? Sair do comando e observe. Vou deixar a primeira letra também maiúscula. E aqui vou utilizar a nossa variável que eu acabei de criar, data underline inicial, e vou atribuir a ela o valor que tiver no nosso texto de início, certo? E agora sim, eu vou utilizar o nosso data underline inicial. E vamos ver o que acontece. Vou colocar o valor de 5. E observe que agora sim ele conseguiu converter o valor, certo? Então, veja a importância de eu pegar o valor e armazenar numa variável, ao invés no próprio objeto. Se eu colocar aqui dia 21, perdão, aqui é a data do próprio sistema. Se eu colocar aqui, por exemplo, dia 21, aliás, intervalo de 21 dias, observe que ele me subtraiu perfeitamente, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, 60, ele vai me trazer no intervalo de 60 dias, certo? Então, observe que está funcionando perfeitamente aí. Vou fechar aqui e vou dar um duplo clique no nosso btn pesquisar. Então, só para recapitular, declarei uma variável dia e do tipo integer para armazenar um número, certo? E declarei uma variável data underline inicial, as date, para armazenar uma data. A dia i está recebendo o valor do texto de dia. E a data underline inicial está recebendo o valor do nosso texto de início, que ele já carrega por si só a data atual do sistema, certo? Quando eu coloquei o nosso próprio text box e subtraí a nossa variável, ocorreu um erro. Por quê? Porque não consegui processar o formato da data no próprio objeto, certo? Então, por isso, utilizei uma variável para que esse valor fosse corrigido, certo? Então, observe aí que ao invés de eu utilizar o próprio objeto, eu descarreguei primeiro o valor do objeto na variável e depois peguei a variável e subtraí pela a variável dia i, certo? E aí sim obtive a resposta já formatada e repassada para o nosso texto de início, certo? Então foi isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima, falou!